Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a nossa 32ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula, Química Geral e Inorgânica, Físico-Química, Química-Orgânica. No nosso site ainda tem o bloco 4, Dicas do Amigo, links interessantes, orientações de estudos e uma série de listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular e na sequência você confere com os nossos gabaritos e na sequência a gente posta aí videoaulas com as resoluções comentadas aí numa segunda fase do nosso projeto. Tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para uma aula importantíssima que é a aula de polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Polaridade de ligações muito simples, você vai bater o olho e já vai enxergar lá a polaridade bem na tua cara. Agora, a polaridade de moléculas, a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais profunda. A gente vai trabalhar esse tema como uma introdução à ideia das forças intermoleculares. E se você assistiu os vídeos nossos de análise do Enem, ou de previsão das questões que poderiam cair no Enem, na Unicamp de 2016, você viu que eu dei muita ênfase à parte de forças intermoleculares. E para quem fez a prova, viu que não foi diferente. Foi cobrado tanto em uma prova como na outra. Aliás, isso é um tema muito recorrente nos vestibulares. Por quê? Para você saber força intermolecular, você tem que saber polaridade de ligação, você tem que saber geometria, você tem que saber ligação covalente, você tem que ter ideia de ligações químicas, distribuição eletrônica. Basicamente, na química geral, esse e cálculo estequiométrico são os assuntos mais cobrados nos vestibulares. Como a aula passada de geometria foi uma introdução à polaridade. A polaridade é uma introdução à força intermolecular. Então a gente está construindo aí o nosso conhecimento. Tudo bem? Para falar de polaridade de ligações, eu vou ter que ter ou não ter na minha molécula polos. Polos de atração eletrônica, né? Então eu vou ter átomos que atraem mais o elétron para si em uma ligação covalente. Eu vou ter um polo negativo. O átomo que tem o seu elétron afastado, né? Ele vai ter o seu polo positivo. Por isso é interessante a gente lembrar aquela nossa ideia de eletronegatividade lá da aula de tabela periódica, de propriedades periódicas. Você lembra que existe uma fila de eletronegatividade, onde eu tenho estreando aqui o flúor, que é o mais eletronegativo, e aí eu falei uma frase para a gente poder lembrar essa fila. Vamos ver se você lembra. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Ou fui ontem no clube brincar de índio, sair para comer Pizza Hut. E tem outros alunos que fazem frases um pouco mais interessantes, mas que a gente não pode divulgar neste horário, independente do horário que você esteja assistindo essa aula. Mas aqui a gente tem a fila de eletronegatividade. A grosso modo, em alguns pontos aqui as eletronegatividades são muito parecidas. Mas a gente pode dar uma simplificada. Aqui é o mais eletronegativo, aqui é o menos eletronegativo. Vamos analisar assim que fica tranquilo. Se o vestibular quiser mais detalhes, ele vai te dar as eletronegatividades. Porra, aí se ele te der eletronegatividade, você vai trabalhar com um número muito mais fácil. Se ele não te der, você vai trabalhar com esta ideia da fila de eletronegatividade. Tudo bem? Tranquilo? Então, se o exercício te der números, você trabalhe com números. Por exemplo, aqui é 4, aqui é 3,2. Porra, então esse é mais eletronegativo que esse. Agora, se ele falar que esse aqui é 2 e esse aqui é 2, eles são eletronegatividades iguais. Agora, por essa fila você não tem como prever isso. Então a gente vai dizer que esse é o mais eletronegativo, esse é o menos eletronegativo dentre os não metais, e aí eu incluí aqui no final o hidrogênio. Beleza? Tranquilo? Com essa ideia fica tudo muito mais fácil, tá? Como que eu sei que uma ligação, eu não estou dizendo molécula, uma ligação é apolar? Basicamente, quando eu tiver átomos com eletronegatividades iguais. Ou eu posso dizer quando eu tenho ligação entre átomos iguais. A ideia não é ser átomo igual, é ser eletronegatividade igual. Como normalmente você não tem acesso aos valores, então a gente vai escrever aqui, ó, átomos iguais. Exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, ó. Essa ligação é uma ligação apolar. Por quê? Porque o hidrogênio e o hidrogênio têm a mesma eletronegatividade, porque são átomos iguais. Então ninguém está puxando o elétron aqui. Já, por exemplo, uma ligação polar é uma ligação que ocorre entre átomos com eletronegatividades, ó, átomos com eletronegatividades diferentes. Então, ó, átomos
com eletronegatividades iguais e átomos com eletronegatividades diferentes. Por que eu pus bem pequenininho a eletronegatividade? Porque nem sempre você tem acesso aos números. Eu estou enfatizando isso porque tem aluno que fica querendo decorar qual é a eletronegatividade de cada um. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus, né? Isso não existe, decorar a eletronegatividade. Se o exercício te der, você usa. Se o exercício não der, você vai usar esta ideia aqui. Tudo bem? Então não precisa encanar, não precisa ficar perdendo tempo decorando a eletronegatividade. Vamos colocar aqui um exemplo, aqui ó, HCl. Pessoal, aqui eu tenho um par de elétrons, não tenho? Assim como eu tinha um par de elétrons aqui. Vamos imaginar o seguinte, o cloro, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então esses elétrons, vocês concordam que eles estão mais próximos aqui do átomo de flúor, do átomo de cloro? Então é evidente que aqui no átomo de cloro, a nuvem eletrônica, você imagina que eu estou desenhando aqui a nuvem eletrônica, ó. A nuvem eletrônica, ela está muito mais próxima do átomo de cloro. Então é evidente que essa é uma ligação que tem polo, é uma ligação polar, na qual o polo negativo é o átomo de cloro e o polo positivo é o átomo de hidrogênio. Aqui eu fiz uma representação da nuvem eletrônica, tudo bem? Então, se a ligação é entre átomos com eletronegatividade ou átomos iguais, a ligação é apolar. Se a ligação for entre átomos com eletronegatividades diferentes, a ligação é polar. Beleza? Tranquilo? Muito simples. E eu acho que você percebeu que eu coloquei um vetorzinho aqui, né? O vetorzinho está sempre indo em direção ao átomo mais eletronegativo. Por que a gente está colocando essa ideia de vetor aqui? Porque eu vou usar para determinar a polaridade de moléculas. A polaridade de moléculas, a gente vai atribuir vetores. Então a gente vai atribuir vetor. Então atribuir vetor, sempre indicando para o mais eletronegativo. Tá? Então é sempre do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. E aí você vai fazer a soma dos vetores. Se a soma dos vetores for igual a zero, então aqui ó, soma dos vetores igual a zero, a molécula é apolar. Se a soma dos vetores for diferente de zero, a molécula é polar. Professor, não tem valor, tá? É igual a zero, diferente de zero. Ou seja, os vetores se anulam, molécula apolar. Os vetores não se anulam, molécula polar. Acabou, não tem mais o que analisar. Beleza? Vamos pensar aqui então na estrutura da molécula do CO2. Por isso que era importante a gente saber a geometria, que agora eu estou montando aqui uma estrutura correta. Entre carbono e oxigênio, o mais eletronegativo é o oxigênio. Então eu vou atribuir um vetor aqui, ó, partindo do carbono e indo para o oxigênio. E eu vou atribuir um vetor também para essa outra ligação. Então eu tenho ligação carbono-oxigênio, é uma ligação polar. Ligação carbono e oxigênio é uma ligação polar. Agora, a molécula de CO2, eu vou ter que somar esses vetores. Olha só, como é que a gente vai fazer a soma? Esse vetor que está apontando aqui para a direita, mais o vetor que está apontando aqui para a esquerda. Quando eu faço essa somatória de vetores, o resultado dá zero. Então, essa é uma molécula que eu vou classificar como uma molécula apolar. E olha só que viagem. Isso é uma molécula apolar formada por ligações polares. Mas como as ligações têm vetores que se anulam, então eu estou indo 2 passos para cá e 2 passos para cá, eu voltei para a mesma posição. Eu tive um deslocamento de zero. É a mesma coisa aqui. Tudo bem, você viu que eu não atribuí valor para o vetor, e não vai precisar atribuir vetor. Você vai simplesmente dizer se ele é igual a zero ou diferente de zero. Vamos olhar para a molécula de água. Olha aqui, o átomo de hidrogênio é o menos eletronegativo, então, ó, evidentemente, o mais eletronegativo é o átomo de oxigênio. Aqui a mesma coisa. E como que a gente faz a soma desses vetores? Então, olha só, eu tenho um vetor para cá e eu tenho outro vetor para cá também. Lembra do método lá na física? Ó, a gente vai fazer um paralelo aqui e a soma desses vetores é um valor que é diferente de zero. Então a soma dos vetores deu um valor aqui, ó, diferente de zero. Portanto, essa é uma molécula polar. Beleza? Tranquilo? Se a somatória dos vetores der zero, a polar. Se a somatória dos vetores for diferente de zero, a molécula é polar. Beleza? Eu vou dar uma licencinha para voltar na próxima lousa e colocar uma dica mágica para determinar polaridade de moléculas.
Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde hoje eu vou te ensinar uma dica mágica para moléculas simples. Moléculas simples, que é o que vai ser cobrado aí no teu vestibular, você consegue determinar a polaridade por simetria, onde a gente vai fazer algumas perguntinhas. Então tem um fluxogramazinho aqui para você copiar e guardar no teu coração, guardar no teu caderno, colocar um post-it, sempre lembrar disso quando for determinar polaridade de moléculas. O número de nuvens eletrônicas é igual ao número de ligantes? Se a tua resposta for não, a molécula é polar. Beijo, tchau. Acabou. Número de nuvens é igual ao número de ligantes? Não, polar. Se o número de nuvens for igual ao número de ligantes, faz mais uma pergunta. Os ligantes são iguais? Se eles não forem iguais, a molécula é polar. Se eles forem iguais, a molécula é apolar. Vamos fazer um teste? Presta atenção, eu pus de novo aqui o CO2. Número de nuvens ao redor do átomo central. 1, 2. Número de ligantes, 1, 2. Número de nuvens é igual ao número de ligantes? Sim. Os ligantes são iguais? Oxigênio e oxigênio. Sim. Então a molécula é apolar. Terminou o exercício. Molécula apolar. Olha de baixo. Tetracloreto de carbono. Número de nuvens ao redor do central. 1, 2, 3, 4. Número de ligantes, 4. Número de nuvens é igual ao número de ligantes? Sim. Os ligantes são todos iguais? Sim também. Então a molécula é uma molécula apolar. Show de bola. Vamos para a amônia. Número de nuvens, 1, 2, 3, 4. Número de ligantes, 1, 2, 3. Número de nuvens é igual ao número de ligantes? Não. Molécula polar. Ponto final. Molécula polar. Vamos olhar para de baixo aqui, ó. Número de ligantes, número de nuvens, 1, 2, 3, 4. Ligantes, 1, 2, 3, 4. Número de nuvens é igual ao número de ligantes? Sim. Os ligantes são todos iguais? Não. Então a molécula é polar. Show de bola. Agora olha para cá. Pessoal, esse é um caso interessantíssimo. É o ozônio. Lembra da aula de alotropia? Pois é, o ozônio. Número de nuvens ao redor do átomo central. 1, 2, 3. Número de ligantes, 2. Número de nuvens é igual ao número de ligantes? Não. Molécula polar. E olha só que coisa louca. CO2, ligações polares, molécula apolar. O3, ligações apolares, molécula polar. Loucura, né? Essa tal de química é complicada, né? Ó, moléculas, ó, ligações apolares, molécula polar. Ligações polares, molécula apolar. Então, cuidado com a pergunta do vestibular. Se ele estiver perguntando ligação, você olha de 2 em 2 átomos. Se ele estiver perguntando molécula, você olha o conjunto dos átomos. E para finalizar, HCN, 2 nuvens eletrônicas, 2 ligantes. Número de nuvens é igual ao número de ligantes? Sim. Mas os ligantes são todos iguais? Não. Então a molécula é polar. Se você quiser pensar nisso aqui em termos de vetores, é só você imaginar o seguinte, ó. Carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Não é o carbono? Então olha só, o vetorzinho vai estar saindo do hidrogênio indo para o carbono, mais eletronegativo. Carbono e nitrogênio, putz, é o nitrogênio. Se eu somar esses dois vetores, vai dar igual a zero? Evidente que não. Então aí a gente vai ter uma molécula polar, tudo bem? Cuidado só com um detalhe, moléculas grandes formadas, que elas são as que podem cair para vocês, tá? Formadas apenas por carbono e hidrogênio, põe na tua cabeça. Moléculas formadas por carbono e hidrogênio, são os hidrocarbonetos lá da química orgânica, são apolares. Moléculas formadas por carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, são apolares. Guardou isso na cabeça? Show de bola. Então eu vou dar uma licencinha para você terminar de copiar aí, e com essa nossa dica mágica de facilitar a sua vida em polaridade de moléculas, a gente finaliza mais uma aula aqui no nosso canal. Foi um imenso prazer gravar essa aula tão importante na química geral, que vai servir de base para a gente trabalhar a ideia de forças intermoleculares na nossa próxima aula. Eu sinceramente agradeço demais a sua presença, a sua participação. Espero que, se você tenha gostado dessa aula, por favor,
favor, clique aí, dê uma curtida na aula. Se você achou essa aula interessante para você, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o canal a se divulgar, a crescer, ter cada vez mais seguidores. Eu queria também dizer, se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube. É muito legal responder os seus comentários aqui no YouTube, ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Essa é a parte mais interessante, onde eu tenho interação com vocês, onde vocês mandam perguntas, eu tento responder na medida do possível, na medida do meu tempo, e eu agradeço demais a sua presença, lembrando que todo o nosso trabalho ele é 100% gratuito, para que você possa aprender química aí, mesmo você que não tem condição de frequentar um cursinho, de frequentar um bom curso de ensino médio. Eu acho que a gente tem uma opção bastante interessante aqui no nosso canal, beleza? Pessoal, então eu agradeço demais a sua presença. O que eu tenho a dizer agora é beijo, tchau!